Bom, boa tarde, boa noite, amigos. Hoje nós vamos ter um tema interessante. Foi aberto aí um grupo no âmbito do Congresso, com a participação do ministro Lewandowski, inclusive para discutir a nova lei do impeachment. É interessante que eu estava vendo agora aqui no Twitter, o Supremo Tribunal Federal e a Universidade de Münster, na Alemanha, vão discutir os desafios da atuação contra-majoritária das cortes constitucionais. Aí com participação do ministro Luiz Roberto Barroso e com a participação do Oscar Vilhena também. E é interessante que o Vilhena, inclusive, dá uma declaração que, a partir do ano 2020, o Supremo ficou atento aí às questões das minorias e à defesa da democracia. É interessante que, em 2016, em cima da lei do impeachment, o ministro Luiz Roberto Barroso não tinha uma plateia alemã, ele dizia que o Supremo tinha que ficar atento à voz das ruas, ou seja, não ser contra a majoritária e ser contra a voz das ruas. Ele dizia que tinha que ser a favor da voz das ruas. E quando veio o impeachment, sem crime de responsabilidade, sem nada, o Oscar Vilhena endossou, dizendo que era um problema político. Ué, se era um problema político, por que o Supremo estava analisando? Ele tinha que analisar o problema jurídico. E os advogados do PT também aí, estranhamente, não questionaram o Supremo sobre a legalidade aí do impeachment, só depois que já tinha passado tudo, que o impeachment tinha se consumado, que o ministro José Eduardo Cardoso mandou um catatal para o Supremo, que foi julgado 2 anos depois, quando não tinha mais o que resolver. Então, nós vamos discutir o que se espera aqui dessa nova lei do impeachment. O nosso convidado é o Ricardo Glanezzap, que é advogado e doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, e com a participação do Marcelo Auler. Doutor Ricardo, obrigado aí por sua participação. O que se espera dessa nova lei do impeachment? Boa noite a todos. O problema da instabilidade política do Brasil está na lei ou nas instituições? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Quando nós falamos de impeachment, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ele é um instituto jurídico intrinsecamente ligado à separação de poderes. Muito embora ele tenha sido criado na Inglaterra como um mecanismo de controle já no sistema parlamentarista, o impeachment ele acabou sendo adotado majoritariamente por países que adotam o presidencialismo como um mecanismo de controle de chefes do executivo. A nossa lei do impeachment é de 1950 e que já foi aí recepcionada quanto a isso, não há a menor dúvida, e foi levada a cabo, levado a sua aplicação em 2 momentos importantes da nossa história recente, né? Do impeachment do Collor e do impeachment da Dilma. Acredito eu que, diante de toda os fatos recentes da história, fizeram com que se voltasse a discutir a necessidade de uma nova lei do impeachment. Eu acho que é interessante, haja vista a data da lei, mas a nossa lei do impeachment ela não é ruim. Ela não dá para dizer ela está desatualizada. Não. A grande questão é nós cumprirmos. Claramente, a gente tem algumas lacunas nessa lei, né? Algumas lacunas processuais, mas são questões jurídicas que poderiam ser muito bem incluídas nessa lei e não ser feita uma lei nova, por exemplo, mas que poderia ser resolvido dessa forma. Agora, o nosso maior problema está nas instituições jurídicas não quererem cumprir a lei. Lei nós temos, né? E aí o problema está no cumprimento da lei, que, se a gente olhar claramente todo o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, a gente vê claramente que alguns pontos da lei do impeachment não foram cumpridos. Então, Ricardo, só para entender um pouquinho aqui, o poder das constituintes, aí, depois do
o caso alemão aí, é ser contra-majoritário, ou seja, impedir que maiorias políticas eventuais levem a ditaduras ou a golpes e tudo mais aí, né? O que aconteceu com o Supremo brasileiro nesse período? Agora saiu já há algum tempo, saiu daquele livro, Porque as Democracias Morrem, que diz que uma das maneiras de destruir a democracia é levar a ferro e fogo os dispositivos legais visando a destruição do inimigo político sem pensar nas consequências para a democracia. O que você acha que levou aquele quadro? Movimento de opinião pública? Que fenômeno que foi esse que tornou o Supremo o caudatário aí da opinião pública? Se a gente olhar para o Supremo Tribunal Federal ao longo das últimas décadas, especialmente depois da criação da TV Justiça, e que, fique claro, isso não é uma crítica à existência da TV Justiça, o Judiciário, e especialmente o STF, tornou-se um palanque, né? Tornou-se ali uma grande vitrine, um palco. Muito bem, um palco de visualização. Hoje, saiu a escalação da seleção brasileira. Se a gente sair à rua e perguntar qual é a escalação, ninguém sabe. Mas se a gente perguntar quem são os 11 ministros do STF, talvez a gente não saiba todos, né, a população, mas mais da metade vai saber. Então, isso uns anos atrás não era do conhecimento público. Isso é bom. Isso que significa dizer, na minha visão, que a população está mais politizada, mais participante, tomando mais conhecimento. Agora, o judiciário ele tem que se atentar a uma das suas principais características, que é a imparcialidade, né? E não julgar de acordo com a opinião pública. Tem que julgar de acordo com os fatos e com o que está no processo, né? A gente não pode querer que o judiciário como um todo, aí eu nem falo especificamente do STF, que o judiciário venha a referendar o clamor popular. O clamor popular não é jurídico, né? E o judiciário foi criado pelo Estado lá atrás exatamente para tirar da população o seu poder de vingança. Agora, nós da população, a gente não pode mais vingar, né? Isso. Quem vai fazer a justiça é o judiciário com a imparcialidade, com o distanciamento necessário entre as partes. Não tem que seguir clamor popular. O clamor popular, muitas vezes, nós já vimos isso antes, em alguns casos criminais, levam a condenações antecipadas. E isso é perigoso, em todos os aspectos. Ricardo, na medida em que a gente classifica, qualifica, chama o Supremo a partir da TV Justiça de um palco, no palco você pode ter tragédias, comédias, romances. Qual tem sido a tendência do teatro levado nesse palco do Supremo Tribunal, na sua visão, nos últimos anos? Movido por essa opinião pública ou pela pressão das mídias sociais, que levam a opinião pública a pressionar também? Eu acho que não tem só uma espécie, uma classificação que o STF vem adotando. Eu acho que depende da matéria, depende da pressão política, depende da pauta que se quer colocar em julgamento. Eu acho que ali, apesar de ser um órgão judicial, claramente nós temos uma visão política lá dentro, até tendo em vista que a composição do STF se dá por indicação política, né? Quem indica os nomes dos ministros é o presidente da República, né? Que é sabatinado e aprovado pelo Senado e depois é nomeado. Eu ainda acho que esse é o melhor método. Muita gente critica, mas por ser uma Corte Suprema, eu acho que o mecanismo é esse, né? Muito embora eu acredito que os critérios de escolha para ministro são muito subjetivos e não objetivos.
Se a gente olhar com calma, só de critério objetivo, só tem a idade. O que é reputação? O que é reputação ilibada, notório saber jurídico? É muito vago. Deveria ter critérios muito mais rígidos para indicar ministro do STF. Tempo de carreira, de profissão, quer advogado, Ministério Público, de magistratura, titulação, publicação. Tinha que ter critérios mais sofisticados e não tão simples, tão subjetivos. O Ricardo, quando veio o ministro Aires Brito, acabou com a lei de imprensa, foi um processo também aí de dizer que era uma lei da ditadura, tirou, não colocou nada no lugar, colocou um desarranjo até agora aí, essa falta de critério aí do judiciário para as ações judiciais. No caso aí da lei do impeachment, você está criticando essa tentativa de começar do zero. O que seria necessário aprimorar na atual lei do impeachment? Na minha visão, a lei do impeachment, eu acabei estudando bem a lei do impeachment por conta do livro que eu publiquei, né, o Impeachment na Constituição de 88, onde eu analisei todos os pedidos de impeachment de Sarney até Temer. Um a um, né? Aproveito a agradecer a Câmara dos Deputados, que me forneceu todos os pedidos, e aí eu pude analisá-los um a um. Desde pedidos sérios até pedidos estapafúrdios, nós encontramos, e eu falo de todos eles no meu livro. Agora, a lei do impeachment ela é uma lei boa. Agora, o que precisa aprimorar? Por exemplo, criar um prazo para o pedido ser analisado pelo presidente da Câmara. Que um dos problemas que nós temos né, qualquer cidadão pode protocolar um pedido de impeachment na Câmara. Perfeito. Protocola e o presidente da Câmara, seja de lá quem ele for, ele senta em cima, como se fala, deixa na gaveta e não leva adiante. Ele nem aceita e nem recusa. Fica parado. Isso é uma questão da lei ou do regimento interno do Congresso, da Câmara? O regimento interno também não prevê, mas a lei deveria prever. Já que estamos falando aqui de uma comissão que vai rediscutir, vai, né, pretender aí fazer um projeto de lei para revisar essa lei do impeachment, é um ponto importante. Criar um prazo para o pedido ser analisado e recebido ou recusado. Pessoal, deixa eu só... A gente acaba dando muito poder para o presidente da Câmara. Acho que o ponto principal do impeachment é a gente entender, primeira coisa, que é um processo político e não um processo judicial. Então, quando falavam lá ao longo do processo do impeachment da Dilma, mas os deputados estão analisando com interesse político. Sim, é um processo político, não é um processo judicial. O processo judicial é que tem que ter imparcialidade, distanciamento entre as partes. Num processo político, os interesses políticos estão envolvidos. Isso é o primeiro ponto. Ricardo, um minutinho só. Deixa eu só trazer para a sala aqui o Lucas Paulino também, que é advogado, doutor em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Luiz Nassif. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marcelo. É uma grande honra estar aqui para debater esse tema sobre a lei do impeachment. Eu estudei no meu doutorado o tema do impeachment, né? Fiz uma análise da lei 1079 de 50. Também espero aí contribuir com o debate de hoje, com essa discussão aí sobre a atualização da lei 1079 de 50, que regula o impeachment. O Ricardo estava fazendo um histórico aí dos pedidos de impeachment, né, Ricardo? Eu queria pegar, Nassif, o que o Ricardo falou e colocar para os dois. O Ricardo falou duas coisas. É um processo político, não pode ser visto como um processo jurídico. Não, jurídico sim. Jurídico, judicial sim. Não. Judicial não, político, tá. Ok, desculpe a falha. E acaba se dando muito poder ao presidente da Câmara, que pode, ainda mais quando a lei não determina, nem a lei, nem o regimento interno determinam prazo. Não seria o caso, já que é um processo político,
de tirar esse poder do presidente da Câmara e jogar, por exemplo, num coletivo como Colégio de Líderes? Ampliar esse debate sobre o aceitar ou não? Não seria mais democrático ampliar isso? Marcelo, só a lei fala o seguinte: o receber o pedido se dá com o presidente da Câmara. Agora, a aprovação, a abertura a autorização para abrir o processo se dá de forma colegiada. Isso já é de forma colegiada. Agora, o ponto que eu acho que temos um problema na legislação é exatamente na questão em que o protocolo se dá ao presidente da Câmara e não há um prazo para ele resolver a questão, nem para ele receber e levar para o colegiado analisar e dizer, olha, há um crime, nós vamos autorizar a abertura do processo, ou não há um crime, vamos arquivar. Agora, o presidente da Câmara acaba tendo esse poder. Por isso que a gente sempre observa que quando há eleição para presidente da Câmara, há uma movimentação do executivo, uma preocupação. Que claramente, se o presidente tem o apoio o presidente da República tem o apoio do presidente da Câmara, está resolvido o problema, ele não vai sofrer impeachment. Que é o que aconteceu com o Lula, com o Fernando Henrique. Está acontecendo com o Bolsonaro. Sim, também. Quantos pedidos? Eu estava contando aqui, tem mais de 40 pedidos contra o Bolsonaro. Alguns poucos recusados, outros estão parados lá. Não tem um prazo. Acho que esse é o principal problema. Eu acho, Ricardo, eu tinha ouvido falar em 140. Você está falando 40 só? Eu acho que são 143 já. 143, então caiu um aqui. Então, ô Lucas, o ponto inicial, um pouco antes de você chegar, que a gente estava colocando, é o seguinte: o Supremo tem que ser contra majoritário, tem que impedir a ditadura das maiorias eventuais aí. O impeachment nosso, ele veio da fraqueza, das vulnerabilidades da lei do impeachment ou das vulnerabilidades das instituições? O que precisaria ser desenvolvido para impedir a repetição de golpes como o do impeachment? Eu penso que são duas coisas, né? Nós temos que aperfeiçoar a legislação, tanto do ponto de vista dos crimes de responsabilidade, que eu acredito que a técnica legislativa deles é ruim, né? Tem dispositivos muito vagos e abertos, e tem dispositivos que criminalizam toda uma sorte de condutas. Por exemplo, tem um crime de responsabilidade que fala que o presidente que cometer qualquer tipo de violação à lei federal, né? Lei federal é um universo, né? Presidente que violar todo tipo de lei orçamentária, ou tanto de lei orçamentária que a gente tem no Brasil, né? Então, esse tipo de criminalização, que no direito penal eles chamam de criminalização acessória, que você remete a outro diploma legislativo, você abre uma margem de discricionariedade muito grande para, enfim, esse tipo de arbitrariedade, abuso de poder, como a gente já viu. Então, tem que aperfeiçoar a redação dos crimes de responsabilidade, tem que aperfeiçoar o procedimento, que eu vi o Ricardo falando, né, a questão que o presidente da Câmara tem um poder de veto muito grande hoje. E também, esse é um lado da moeda, né? A lei do impeachment tem sim que ser aperfeiçoada. Mas não adianta você ter a melhor lei do mundo se as instituições também não colaboram, né? Então, eu concordo com você que também tem uma questão das fraquezas das instituições nesse contexto, né? E a ciência política, eu tive a oportunidade, apesar de eu ser do direito, a ciência política tem demonstrado que o impeachment ele ocorre mais quando o presidente se torna indesejável para o legislativo do que por uma razão jurídica. Então, acredito que a gente tem que mudar, às vezes, até o desenho constitucional. Aí iria além do debate sobre a lei. Por exemplo, se a gente tira o vice da sucessão e coloca uma eleição depois do impeachment, você coloca uma válvula democrática que você inibiria conspirações para derrubar o presidente por qualquer pretexto. Então, você colocaria o povo na equação, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de debate, ainda que se chegue à conclusão que não é a melhor solução, acho que tem que ser travado também.
Por exemplo, o caso do parlamentarismo aí do presidente, que é empichado, poder dissolver o parlamento também, né? E outra coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente ele não é afastado quando ele está sendo julgado pelo Senado, diferente do Brasil. A gente viu aí no caso do Trump, né? Isso, quando o presidente é afastado no momento do julgamento, ele fica muito vulnerável politicamente, porque o vice ele já começa, né, a usar a caneta, distribuir cargos, distribuir emendas, e o presidente ele fica vulnerável politicamente para se defender. Então, acho que a gente tem que debater também se não seria o caso da gente adotar um modelo semelhante ao dos Estados Unidos. Quando o presidente está sendo julgado, ele ainda está no cargo, né? Ou mudar mesmo esse dispositivo, igual você falou, Nassif, sobre a questão, beleza, a gente pode ter uma destituição política do presidente, mas aí não seria melhor novas eleições para o Congresso e para o presidente da República, né? O Equador criou essa situação, esse botão vermelho constitucional, que o Congresso pode destituir politicamente o presidente, mas também teria novas eleições para o Congresso, né? O Equador passou por um momento de instabilidade política muito grande no final dos anos 90, que 3 presidentes foram destituídos naquele contexto. Então, na discussão da nova Constituição, eles previram esse botão vermelho constitucional quando você está num momento de crise política muito grande, você não tem uma razão jurídica, você não usa a legislação do impeachment como pretexto para derrubar um presidente, então se poderia fazer novas eleições, tanto para a presidência como para o legislativo, né? Mas isso não foi usado até hoje, né? Mas assim, se numa última hipótese, se a República não vai sustentar mais, que o presidente perdeu a governabilidade, não tem mais como continuar, por que não fazer novas eleições, né? Isso aí é um debate mais abstrato. Só o Equador prevê isso, mas enfim, né? Talvez seja o caso de também debater essas hipóteses constitucionais, mas isso exigiria mudança constitucional, né? No ponto da mudança legislativa, eu concordo com o que o Ricardo estava falando. A gente tem que mudar os procedimentos para ter mais segurança jurídica e também mudar a redação, a técnica legislativa dos crimes de responsabilidade, que são muito abertos, vagos, discricionários. E a gente sabe que a fragilidade jurídica é a alvorada da política, né? Então, se os dispositivos são muito abertos, né? O político que está ali de má fé, ele vai explorar essas fragilidades. Ele interpreta como ele quer. Isso aí. E aí, Ricardo? Agora, eu concordo com o Lucas, eu só discordo do ponto de esse modelo norte-americano de manter o presidente no cargo enquanto ele está respondendo o processo de impeachment. Eu acho complicado. Da mesma forma que se fala que o vice vai distribuir cargos, o presidente, estando no poder, vai distribuir cargos e verbas orçamentárias para aprovar. Então, eu acho meio frágil. Eu ainda acho que afastar o presidente enquanto... Acho que isso, do jeito que está perfeito. Afasta por até 180 dias. Se o processo não se concluir em 180 dias, volta para o cargo e aí responde no cargo. Quanto a isso, eu acho que não vejo necessidade de mudar. Ricardo, só para fazer um registro, eu falei assim, que a gente tem que debater. Eu também não tenho opinião. Não, sim, eu concordo, tem que debater. Mas eu só quis complementar, dizendo que manter no cargo, eu acho complicado. Eu acho que 180 dias, inclusive, cria uma estabilidade muito grande. É um período muito grande. Você precisa de 180 dias para analisar fato específico, porque, pelo jeito, é um crime de responsabilidade e é um fato específico. Aí eu peço até a ajuda do próprio Eduardo, que acaba de chegar e eu cumprimento, como juiz e magistrado, se 180 dias são necessários para você analisar um crime específico, dando todo o direito de defesa, ou isso não é exagerado. Eu não sei, o Lucas caiu, Nassif? Caiu, o Lucas caiu, já deve voltar aí. Já volta. Tudo bem, amigos? Olha, esse prazo é um prazo, me parece, bastante dilargado. Nós temos alguns casos de ritos sumários, por exemplo, a lei de tóxicos, os prazos são abreviados exatamente para que se produza um julgamento rápido. O julgamento rápido é de interesse tanto do presidente que está sofrendo impeachment, quanto do Congresso como um todo. Agora, nesse ponto específico, Nassif e Marcelo, eu concordo
mais com o Lucas do que com o Ricardo, na questão de que o importante, e talvez esse seja o mote e a finalidade do ministro Lewandowski, que vai ser o presidente dos trabalhos, o mote seja dar estabilidade para o presidente em exercício durante o exercício do cargo, que é uma tradição norte-americana. Nós buscamos muito dessa tradição de dar estabilidade ao presidente. O que nós temos hoje é um modelo que não permite isso. Então, talvez essa mudança de abolirmos o afastamento provisório seria uma mudança mais do que adequada. Não sei se isso vai ser contemplado no projeto do ministro, que, lembrem-se, foi presidir os trabalhos do impeachment da ex-presidenta Dilma. A grande questão hoje que nós temos no Brasil, e aí Nassif, Marcelo sabe melhor do que eu, é que a presidência se tornou uma luta de boxe de 4 rounds. Os 2 primeiros rounds são ganhos pelo presidente em exercício com base nas urnas, e os 2 últimos pelo Centrão. Então, isso tem que ser alterado de um jeito ou de outro. Se a lei vai conseguir alterar esse estado de coisas, esse fica um grande ponto de interrogação. A minha aposta pessoal é que vamos mudar a lei, não vamos mudar a mentalidade do Congresso e também do Judiciário, que no caso do afastamento e do impeachment da presidenta Dilma, talvez deveria ter se debruçado em analisar melhor se havia ou não crime de responsabilidade, mas preferiu fechar a porta e deixar a solução política. E a quem caberia essa análise? Ao Supremo? Ao Congresso, à Câmara e ao Senado. A Câmara e ao Senado? Sim. A revisão jurídica... Então, mas é um vamos pegar processo aqui. político. Então, quem vai fazer análise... E do Senado vai ter que seguir princípios jurídicos. Sim, exato, com certeza. Tem que seguir a legislação. Então, o Supremo, se ele não identificasse crime de responsabilidade... Mas o Supremo não participa. Mas a discussão, Ricardo, é justamente essa. Na ausência de um crime de responsabilidade, não caberia ao poder maior do Judiciário alertar o Legislativo? Não há crime aí? Mas não existe esse procedimento. Eu acho que tudo que havia, viu, Ricardo? Eu compreendo a perplexidade do Ricardo quanto ao tema, porque Marcelo e Luiz e todo o pessoal que nos acompanha, a nossa jurisprudência e tradição no Brasil e fora do Brasil é que atos políticos não são revisados pelo Poder Judiciário. Só que o nosso Judiciário, o nosso Supremo, ao longo dos últimos 2 anos, modificou drasticamente, muito além até dos 2 anos. Veja bem, a questão da nomeação do ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil pela presidenta Dilma naquele momento chave era um ato político. Foi revisado pelo Judiciário, foi revisado pelo ministro Gilmar naquele momento. Então, o nosso Judiciário tem tido uma tradição ao longo dos últimos 4, 5 anos de revisão clara de atos políticos, do mérito intrínseco de atos políticos. No caso da presidenta Dilma, e aí ficou o exemplo, e a partir do exemplo temos que trabalhar a legislação futura, ficou muito clara a inexistência de um crime de responsabilidade. E aí, quem é que resolve, quem é que repara o dano causado à nação, aqueles milhões de eleitores que votaram na presidenta deposta, no caso de um golpe de Estado? Então, essa é a grande questão. Eu acho que o Judiciário, hoje, pela tradição brasileira, Ricardo, compreendo a tua perplexidade, tem que ser... Não é perplexidade, a questão é que o mandato não é uma carta em branco para o presidente. Seja lá quem ele for, fazer o que quiser. O fato da Dilma ter tido 54 milhões aproximadamente na sua segunda eleição não lhe dava a carta em branco para fazer o que quiser. Mas assim o fato como de não Bolsonaro não tem uma carta branca. Não, mas o que nós estamos discutindo é se teve crime de responsabilidade ou não. A quem caberia impedir o ato que foi feito e se prova, se entende imperfeito, ilegal, porque não tinha crime para ser julgado. Inventaram um crime. E a grande questão, Marcelo, o Senado confirmou. Agora, a grande questão é que tudo é político, viu, Ricardo? Veja bem, nós estamos vivenciando, já estamos indo para o 4º e último ano do mandato do atual presidente Bolsonaro. Não faltaram acusações de crimes de responsabilidade. E o que nós tivemos de concreto até então? Então, foi o que eu falei agora. O presidente da Câmara tem um amplo poder para segurar todos os pedidos. Essa é a minha crítica atual, a principal crítica à atual legislação do impeachment. A questão é, o presidente da Câmara, ele tem esse poder de segurar, ele não tem um prazo para analisar.
Lá atrás, a gente viu o Eduardo Cunha segurar todos os pedidos de impeachment. Ele não aceitava e nem arquivava. Ficava tudo parado. E agora é a mesma coisa. Eu gostei do debate, Ricardo, e acho que você tem razão em alguns argumentos, mas se me permite só redarguir, só fazer a réplica, na minha percepção, hoje o Supremo deveria estar se miscuindo, sim, na questão da análise de um prazo razoável para que o presidente da Câmara analisasse os pedidos de impeachment. Nenhuma autoridade está acima da Constituição, Ricardo. E nenhum poder acima do outro. Ricardo, esse é o nosso nó. Ricardo, só para a gente colocar, não embaralhar muito aí, vamos, fala depois eu passo para você. Tá? Então, só finalizando, Ricardo, me parece que surgiu num determinado momento agora no Supremo a ideia de se fixar um prazo máximo para o presidente Arthur Lira. E essa ideia não avançou, não. Salvo engano, até o relator era Lewandowski, não estou bem certo dessa informação. Mas a pergunta que fica por parte da doutrina é: o Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, ante a inação do Procurador-Geral, não estaria se omitindo no dever de fixar um prazo e declarar um estado de inconstitucionalidade frente à inação do presidente Arthur Lira? Essa aqui é a pergunta que eu te faço. Ricardo, havendo a provocação, porque prazo na lei a gente não tem. Aqui, se a gente pegar que o impeachment é um mecanismo de freio e um dos mecanismos de freio e contrapeso da separação de poderes, que é exatamente para não permitir que o executivo extrapole, exorbite as suas atribuições constitucionais. A quem é dado esse poder, né, esse freio? Ao legislativo. A falha na nossa legislação é exatamente no termo que não tem um prazo. E aí, o que a gente observa? O judiciário sendo provocado para que esta omissão seja suprimida. E aí a gente cai no problema pode o judiciário estabelecer prazo para o legislativo? Que a gente já viu isso lá atrás nas questões das ações constitucionais, em que não tinha prazo, né, para cumprir, e viu o judiciário e começou a ter prazo. Eu acho que o STF poderia muito bem estabelecer um prazo, por causa da omissão. Agora, esse projeto de lei tem que vir a sanar, e eu acho que esse é o principal problema que se tem na lei, que é o que o Lucas falou antes, junto com o Luiz Nassif. O outro problema é como que as instituições vão cumprir com o que está na lei. Exato. Quais são os interesses políticos de quem está operando lá o processo de impeachment para fazer levar adiante ou não, vai depender do interesse. A quebra do julgamento da Dilma, que não tem previsão constitucional, é perda do mandato com inabilitação. Como é que me quebram o julgamento em 2 julgamentos e tira o mandato, mas não tira a inabilitação? Não tem previsão legal isso. A Constituição diz que é perda do mandato com inabilitação. Com é com. Não é e, não é ou. E aí? Aí a gente começa a observar um descumprimento da lei por acordo, não sei, só o tempo e a história vai contar o que fez quebrar o julgamento, mas também não tem previsão. Como também não tinha previsão legal o juízo de admissibilidade no Senado, para ver se o Senado tem que aceitar ou não a autorização da Câmara. Se a gente pegar a Constituição e a lei, a Câmara autoriza, uma vez autorizado, o Senado tem que abrir o processo. O Senado não tem previsão legal para ver se vai aceitar ou não a autorização dada pela Câmara. Esse é um outro problema, que a gente tem uma lei e a gente não cumpre, que é exatamente o que o Lucas e o Luiz Nassif falaram antes. Precisa mudar a lei? Precisa. Mas também a gente precisa se atentar às instituições para que elas cumpram com o que está na lei. Eduardo. Não, só complementando a fala do Ricardo, para as pessoas que estão nos acompanhando, o Supremo Tribunal Federal deu uma guinada de 180 graus nessa questão. Até então, nós tínhamos um mecanismo que era utilizado muito excepcionalmente, que é a chamada ADPF. A ADPF é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental.
era utilizada para casos muito excepcionais previstos na Constituição, casos de omissão em alguns termos, inclusive, de regulação de matéria. O que aconteceu é que hoje a DPF é o veículo, é a via preferencial, especialmente da classe política, para fazer chegar no Supremo determinadas ações que visem suprir omissões do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O que isso quer significar? Para a prática de um ato, às vezes até de natureza política, intrinsecamente político, não há uma fixação de prazo na lei, não há uma fixação de prazo, salvo exceções, da Constituição. Então, o que acontece é que vem uma matéria política para dentro do Supremo através de uma DPF, e o Supremo, a partir daquilo, analisa o mérito do ato político e substitui aquele ato que foi omitido por parte do Legislativo ou do Executivo e passa a gerir a questão diretamente. Isso tem acontecido rotineiramente com as questões ligadas à gestão da Covid no Brasil, por exemplo. Questões que são de natureza política foram veiculadas para dentro do Supremo Tribunal Federal através das ações de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Um outro mecanismo que existe na legislação é o chamado apelo ao legislador, que é quando existe um estado inconstitucional, um estado de inação por parte do Legislativo, e nesse estado de inação, o Supremo fixa um prazo determinado, por exemplo, 3 meses, 6 meses. Se ao final daquele prazo o Congresso Nacional não tomar conta do assunto, não der uma resposta legislativa, aí o Supremo vem substituir a atividade legislativa. Então, nós temos mecanismos que são utilizados fora do Brasil, estão previstos na nossa lei, o apelo ao legislador está previsto na Lei 9868, por exemplo. Então, é possível superar esse impasse do Arthur Lira, sim, do ponto de vista doutrinário do direito constitucional. Então, uma dúvida que ficou aí é o seguinte: no processo do impeachment, o PT entrou a tempo aí questionando o Supremo sobre a legalidade ou não aí das alegações do impeachment, do crime de responsabilidade, ou foi só lá na frente, quando você não tinha mais retorno aí do impeachment? Você chegou a estudar esse caso, Ricardo? Na verdade, não. Eu acompanhei o processo de impeachment, mas, pelo que eu me recordo, o questionamento se deu posterior. Né? Ao longo do processo de impeachment, alguns pedidos ao STF, né, como o juízo de admissibilidade que não existe foi pedido e foi dado, alguns recursos para retardar o processo junto ao STF também foram feitos. Mas o STF, na minha visão, acabou atuando de uma forma... quando ele foi questionado, ele atuou até que, de certa forma, bem. Só lembrando, o STF ele vai analisar os pedidos ao longo do processo de impeachment se houver alguma ilegalidade na atuação da Câmara ou do Senado na segunda fase. Sim. Agora, o STF ele não participa do processo de julgamento. O único momento que a gente fala em STF no processo de impeachment é na data do julgamento pelo Senado, em que o presidente do STF preside a sessão. Mas ele apenas preside a sessão, ele não julga, ele é apenas uma participação formal. Mas ele não tem que opinar sobre se existe crime de responsabilidade ou não? Não. Ué, então você tem todo o poder nas mãos do Congresso, então. Sim, mas o processo de impeachment é um processo político. Mas então, um processo que o Congresso Legislativo julga o presidente. É uma que a gente fala em direito constitucional, é o Legislativo exercendo uma função atípica de julgar. A função típica do Estado de julgar é do Judiciário. E aí todos os 3 poderes, de forma atípica, vão exercer em momentos determinados na Constituição outras funções que lhes são atípicas. Aqui a gente está falando exatamente do Legislativo exercendo a função atípica de julgar. O Judiciário não participa do processo de impeachment, só quando for provocado por alguma ilegalidade, quer da Câmara, quer do Senado, como ocorreu no processo da Dilma, em que
em alguns momentos, a defesa da presidente Dilma entrou com alguns pedidos no STF que foram julgados. Quer dizer, se tivesse sido provocado, ele teria que analisar se havia ou não crime de responsabilidade. Não, isso não pode, porque não? isso não, porque aí o STF estaria invadindo as atribuições do Congresso. Mas, Ricardo, se o papel do STF ou da Constituição é que gerar um poder contra-hegemônico, contra as maiorias eventuais, se basta ter aí uma maioria eventual na Câmara para tirar o presidente, onde que entra o papel da Constituição e do STF? O papel da Constituição é de determinar as regras de separação de poderes, né? Além dos outros papéis que a Constituição tem que fazer, né? De definir direitos e garantias, organizar a federação, no nosso caso, mas neste caso, né, de separação de poderes, o papel da Constituição é dizer quais são os poderes, quais são as funções desses poderes, como esses poderes vão poder ser exercidos e, se houver em algum momento, em alguma atuação, o exercício desse poder extrapolar as suas atribuições, criar mecanismos de freios e contrapesos. É sempre bom lembrar que numa democracia, todos os poderes estão no mesmo nível hierárquico. A gente, por conta de adotarmos um sistema presidencialista, a sociedade acaba incutindo a ideia de que o presidente da República tem mais poder que os outros poderes. Mas isso se justifica, esse entendimento equivocado, por conta de que nós elegemos diretamente o presidente. E aí, como o Eduardo disse, tem 54 milhões de votos. Sim, então, esse raciocínio, essa ideia, nos faz acreditar, faz a sociedade acreditar de que o presidente tem mais poder que os demais chefes de poderes. E isso não é verdade. Mas o presidente da República tem o mesmo poder que o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, e o presidente do Judiciário, que é o presidente do STF. Na minha opinião, a melhor saída para tudo que nós estamos aqui discutindo é uma revisão da separação de poderes. Que aí é uma questão constitucional, como o Lucas comentou antes, foge um pouco da questão legislativa, que é a revisão da separação, que é não adotarmos mais uma tripartição de poderes, e sim uma pentapartição de poderes, com o Tribunal Constitucional, com o parlamentarismo. Aí é botar tudo para mexer e fazer tudo de novo. Bom, antes de passar para o Lucas, aí eu só gostaria de lembrar que o Supremo invadiu a atribuição do Legislativo quando tentou prender o Renan Calheiros, quando prendeu aquele outro senador lá do Mato Grosso, lá, quando impediu a posse da Dilma, como o Eduardo lembrou. Então, ele teve uma atuação efetiva mesmo. Mas, Lucas, como é que você vê esse negócio da separação entre os poderes? De que maneira resguardar também, que é um grande problema que nós temos desde a Constituição, essa instabilidade do Executivo? Que nos Estados Unidos eles dão prerrogativas para o Executivo pelo fato de ser o poder eleito lá, por exemplo, de demitir procuradores. Aqui no Brasil tem essas defesas para o Executivo, e o Executivo que não sabe se defender, ou precisava ter mudanças aí, mas como impedir a instabilidade política permanente que vem desde a Constituinte? Lucas. Ué, será que o Lucas travou aí, não? Alô, Lucas? Eu acho que travou o Lucas aí. Pessoal, vocês estão me escutando? Tá bom. Eu passo para o Eduardo, então, Eduardo. Depois para o Ricardo. Não, eu acho que a questão, todo o nosso modelo de direito constitucional, queiramos ou não, foi buscado na fonte de uma Constituição escrita, que é o direito norte-americano. Então, o modelo de presidencialismo, que é um modelo que vários doutrinadores dizem, olha, não funciona nem nos Estados Unidos, que foi a origem. Então, é um modelo que foi importado para nós e tem sido, de alguma forma, dialogado, tem sido
harmonizado com essa questão, essa composição do Congresso Nacional, essa composição política como um todo. Agora, a mim me parece que nós temos, então, muito claramente uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que fala o seguinte: nós não podemos invadir espaço político, essa é a nossa tradição, porque está na lei que é de 1950, a lei dos crimes políticos. E nós temos, de outro lado, uma Constituição que vem em 88 e que diz o seguinte, lá no inciso 35 do artigo 5º da Constituição: nenhuma ameaça ou lesão a direito escapará do reexame do Poder Judiciário. Essa é a chamada inafastabilidade da prestação jurisdicional, que é o que fala a doutrina. Então, mesmo no caso ali da presidenta Dilma, houve uma tentativa de depois buscar judicialmente no Supremo a anulação do processo como um todo. E quando nós temos que divisar, quando nós temos crimes políticos, mas que têm um substrato fático de natureza técnica, eminentemente técnica, como aconteceu com a presidenta Dilma, de malferir princípios da administração, malferir princípios lá da gestão, por a questão de lei de responsabilidade fiscal, é plenamente possível, o judiciário, é dever do judiciário contrastar fato com, mesmo que seja um tipo aberto, mesmo num tipo aberto, se o substrato for de natureza técnica, evidente que é um direito da parte, de qualquer indivíduo, inclusive do presidente que está sendo deposto, vir ao judiciário e mostrar com dados técnicos que aquilo nada mais passa do que fumaça, que aquilo não tem substrato nenhum, e que, do ponto de vista técnico, aquilo não corresponde ao suporte fático previsto na lei de 1950. Eu não acredito que a mudança da lei, criando tipos administrativos ou ilícitos políticos mais densificados ou mais minuciosos, vai mudar essa concepção. O que nós temos é que ter uma responsabilidade do Congresso Nacional de, quando admite uma acusação que vai levar ao impeachment, aquilo tem um substrato fático íntimo, mínimo, a ponto de poder ser revisado pelo Supremo Tribunal Federal. O que nós temos que ter é freios e contrapesos. Então, a possibilidade do Supremo revisar esse substrato humano. Então, a inafastabilidade da prestação jurisdicional permite ao Supremo revisar isso. Agora, tem uma jurisprudência, sim, hoje o Supremo resistente a essa ideia, não acredito que a lei vá mudar isso. Pensem todos comigo, olha, recordem do caso do julgamento da ação penal, lá do chamado Mensalão Ação Penal 470, em que havia, para muitos, tipos genéricos. A denúncia foi apresentada com uma teoria muito nova e com uma tese que nunca o Supremo havia abraçado até então, que é a chamada teoria do domínio do fato, que acabou criando a responsabilização penal de vários agentes políticos depois. Então, isso tudo foi uma grande novidade, tomou todo mundo de surpresa. Então, o Supremo, quando quer, ele atua também inovando. Lembrem o caso do Brasil, a grande inovação do Supremo no curso da sua história, referida por muitos autores, é a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, que é da época de Rui Barbosa e Pedro Lessa. Quando houve uma grande inovação, então o Rui Barbosa foi a juízo e utilizou o habeas corpus como um mecanismo para assegurar a posse de parlamentares no cargo, uma matéria essencialmente política. O Judiciário foi lá, revisou, inovou na matéria e anos depois se criou o mandato de segurança no Brasil. Então, o Supremo, quando quer, revisa, quando é matéria política, revisa, quando não quer, fecha a porta. A grande questão é essa. Tem um papel político a ser desempenhado pelo Supremo em determinados momentos. Esse papel de freios e contrapesos é um papel de revisão também de quando essa denúncia é encaminhada com base em substrato fático, em substrato técnico. Matéria técnica pode ser revisada, evidente que sim. Era o caso, claro, ali da presidenta Dilma. Acho que um dos problemas disso, Eduardo, é a questão da discricionariedade, né? O executivo tem, por característica do poder executivo, o poder de escolha. E aí o judiciário não pode invadir, em alguns momentos, essa discricionariedade, esse poder de decisão, de escolha do executivo, a não ser que essa escolha seja viciada, que essa escolha esteja dentro de uma ilegalidade ou de uma inconstitucionalidade. Por isso que, na minha visão, muitas vezes o judiciário é provocado para questionar atos do executivo e o judiciário nega. Como aconteceu aqui em São Paulo, quando o prefeito Haddad baixou a velocidade para 50 km por hora,
e foi questionado no judiciário. O judiciário respondeu dizendo: isso é uma decisão do executivo, o judiciário não pode se intrometer nessa seara. Isso é discricionário. Quem tem que dizer qual é a velocidade compatível é a prefeitura, não é o judiciário. Isso é só um exemplo. Então, muitas vezes, o judiciário acaba não invadindo, não julgando algumas questões políticas por entender que ele estaria invadindo as atribuições do executivo. Eu quero colocar, se você me permite, uma questão de uma maneira muito simples e leiga. Você teve uma presidente eleita com 54 milhões de votos. Você tem um poder chamado judiciário, cujo teto dele é o Supremo, a quem cabe fazer cumprir a Constituição, que diz que no regime democrático é eleito quem tem mais votos. E aí vem um segundo poder, chamado legislativo, cria um impasse. Porque todos nós sabemos que o impeachment da Dilma foi criado pelos impasses da falta de acordos e de negociações políticas ali dentro. E inventam um crime. E aí esse poder legislativo, a partir de um crime inventado, caça 54 milhões de votos, e o poder que deveria fazer cumprir a Constituição fica de braços cruzados porque não pode invadir. Me perdoe. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Há uma questão aí de que a Constituição, o princípio básico da democracia, foi desrespeitado por interesses outros e não por um crime de responsabilidade, como está na letra da lei. E quem teria que fazer valer o cumprimento da Constituição cruzou os braços. Eu estou enganado nisso? Não sei. É isso que eu estou colocando, essa questão. A meu ver, Marcelo, quando a gente fala aqui de impeachment, o fato do chefe do executivo, né, do presidente da República, ser eleito com mais de 50 milhões de votos, como todos os últimos, não lhe dá carta em branco para fazer o que quiser. Há o limite constitucional de atuação. E aí a própria Constituição vai dizer quem é que vai fiscalizar se esse presidente está dentro ou fora do limite. E aí isso é dado ao poder legislativo. Por uma decisão política lá atrás, na hora de redigir a Constituição, colocou-se o processo de impeachment apenas para o legislativo, não há participação do judiciário. Ricardo, se tem freios e contrapesos, se tem que discutir a independência dos poderes, você não pode dar um poder absoluto, digamos, para o legislativo para entrar com uma ação de impeachment e inventar um crime de responsabilidade. É para isso que você tem que ter a mediação do Supremo para garantir justamente a independência dos poderes. E o problema maior é o seguinte... O problema é que não tem. Hã? Não tem. Não tem previsão. Então, essa é uma lacuna ser resolvida na lei. Sabe o quê? Se tem que ter crime de responsabilidade, não cabe ao Supremo discutir a lei e a legalidade do ato? Essa aqui é a questão. A Constituição prevê que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Essa que é difícil, viu, Nassif, Marcelo, e é isso talvez a preocupação do Ricardo, é divisar claramente o que é a separação dos poderes na prática. Não tem dificuldade nenhuma, Eduardo. Não há dificuldade alguma. No caso brasileiro, Ricardo, o Supremo Tribunal Federal todos os dias tem se excluído na prática de atos políticos, substituindo atos praticados ou omissões do Poder Executivo. Veja todos os atos praticados, desde a falta de oxigênio em Manaus, no início da crise da Covid, importação de vacinas, determinação de medicamentos especiais, todos os dias. Até o ministro Gilmar Mendes tem um artigo primoroso sobre o assunto, que é baseado na experiência alemã, que se chama o controle judicial das prognoses legislativas. Quando o legislador elabora uma lei, ele prevê que vão ser produzidos determinados resultados. Se aqueles resultados, vindo a matéria sendo judicializada, vem para o judiciário, e o judiciário consegue comprovar que aqueles resultados pensados, objetivados pelo legislador, não tem chance nenhuma de acontecer, ele invalida e suspende aquela lei. É um ato claramente político. Então, quer dizer, invade
esfera legislativa clássica. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu já fui mais ortodoxo que caixa de maisena, Ricardo. Mas hoje, vendo o que aconteceu no Brasil e vendo os últimos movimentos do Supremo nos últimos 5 anos, estou convencido de que o Supremo tem que ser, sim, contrapeso, tem que ser um freio. A primeira, a questão da omissão do presidente da Câmara, e na questão, essencialmente, aí, de futuros processos de impeachment que sejam conduzidos sem nenhum substrato fático. Nós não podemos ter uma reprise do que aconteceu com a presidente Dilma, e eu acho que a mudança da lei não vai mudar a mentalidade das pessoas. O que tem que mudar é a jurisprudência, talvez. Eu, antes do Ricardo responder, eu quero colocar de uma outra forma agora. O Supremo não seria obrigado, diante de todos os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro está cometendo, a exigir que o presidente da Câmara leve adiante os pedidos de impeachment para uma apreciação pelo colegiado? Não seria um contrapeso, uma contrapartida? Fazer cumprir a lei que está sendo descumprida por um único cidadão? Coloco dessa forma também, Ricardo, para você... Desculpa. Eu achei que era... Não, é que a minha previsão é que se ele fizer isso, o Arthur Lira vai descumprir a decisão e isso gera um novo crime de responsabilidade e, por sua vez, está sujeito a novo impeachment, no caso daí do Arthur Lira. Então, nós vamos estabelecer um impasse constitucional. Eu acho que talvez um dos objetivos da Constituição seja evitar os impasses constitucionais. Ricardo, nessa parte eu concordo com o Eduardo. Eu acho que o Arthur Lira, havendo uma decisão do STF no sentido de dar-lhe um prazo para analisar os pedidos, ele vai descumprir dizendo que não tem prazo na lei e que um poder não poderia se sobrepor ao outro. Né? Acho que essa seria a defesa do Arthur Lira em não levar adiante a análise. Não estou nem falando de levar adiante os pedidos. Né? E aí quem tem que analisar os pedidos é o presidente da Câmara. Agora, deveria ter um prazo. Acho que esse é o principal ponto da lei, do projeto de lei a ser desenvolvido. Como também, acho que na discussão de hoje, poderia-se muito bem discutir de colocar o STF oficialmente, aí, formalmente na lei, como um fiscal do processo de impeachment dentro do Congresso. Tá. Para não cair no problema de não ter essa previsão, de ser uma atribuição única e exclusiva do Legislativo, e aí, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, de a cada novo ato do processo de impeachment, ter um pedido, ter um mandado de segurança do STF para reanalisar, para rever, para repetir. Então, cria um problema gigante. Maravilha. Então, estamos chegando ao final aqui. Foi uma discussão muito rica aqui. Agradeço aí a participação do Ricardo Glasenac, do Eduardo Apio, do Marcelo Auler. Fica claro aí 2 pontos relevantes na nova lei, que é a questão dos prazos aí que o Ricardo tinha colocado, e a questão essa questão ainda não resolvida da independência dos poderes e o papel do Supremo na mediação de conflitos aí. Mas é uma discussão muito rica, vamos botar ela outras vezes aí. Pessoal, muito obrigado aí, até às 8. Uma boa tarde, até mais tarde. Boa noite a todos. Uma boa noite, obrigado. Prazer, Ricardo, encontrá-lo aqui. Prazer igualmente. Prazer, Eduardo. Prazer, Ricardo. Grande abraço. Outro, até mais.